E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha lá, uma questão sobre diluição de soluções. Sobre as diluições de soluções, assinale o que for correto. E aí tem 4 afirmações que a gente vai testar, ver quais estão certas, tá? Eu vou lendo cada uma e já vou resolvendo. Então, a primeira. Submetendo-se 3 litros de uma solução de H2SO4, 1 mol por litro, à evaporação até um volume final de 400 ml, a concentração final será de 1,2 mol por litro? Então, perfeito. Então, aqui eu tenho uma evaporação, né? Então, o volume final é diferente e menor do que o volume inicial. Que dá para a gente pensar e usar a mesma fórmula que a gente usa para diluição, né? Vamos lá, qual que é então? Concentração molar inicial, volume inicial, vezes o volume inicial, vai ser igual a concentração molar final vezes o volume final, certinho? Então, qual que é a concentração molar inicial aí? Ele fala 1 mol por litro, vezes o volume inicial, são 3 litros. A concentração molar final, ele está afirmando, quer saber se dá 1,2, né? Então, vamos deixar como incógnita para a gente conferir. E o volume final, ele falou que evaporou até chegar a um volume final de 400 ml. 400 ml é 0,4 litros, né, pessoal? Então, é só resolver essa continha aqui. Eu vou inverter para a incógnita ficar aqui do lado esquerdo. Então, fica 0,4 concentração molar final igual a 3. Concentração molar final igual a 3 dividido por 0,4. Isso daqui vai me dar de concentração molar final 7,5 mol por litro. E não é 1,2 como o exercício estava falando, certinho? Então a primeira está errada. A segunda, 100 ml de solução de H2SO4, 2 mol por litro, pode ser obtida a partir de 50 ml de H2SO4 a 4 mols por litro, acrescentando-se 50 ml de água. Olha lá que legal. Ele está perguntando se eu acrescentando 50 ml a uma solução de 4 mol por litro, ela vai ficar com 2 mols por litro. Olha lá então. Então o mesmo raciocínio, né? E a mesma fórmula, concentração molar inicial vezes o volume inicial, igual a concentração molar final vezes o volume final, certinho? A concentração molar inicial, então, são os 4 mol por litro, e o volume inicial são 50 ml. Só que eu preciso em litro, né? Nesse tipo de fórmula aqui nem precisaria, mas eu vou deixar em litro, que 50 ml é igual a 0,05 litros, certinho? A concentração molar final é o que ele quer saber aí, se vai chegar em 2 mol por litro, então a gente vai deixar como incógnita. E o volume final? O volume final é o volume inicial mais o que eu adicionei, né? Então se ele tinha 50 ml e aí adicionou mais 50, ele vai ficar com 100 ml. E 100 ml passando para litro é 0,1 litros, tá certo? Aqui então, 4 vezes 0,05 dá 0,2, igual a concentração molar final vezes 0,1. Invertendo aqui, então dá 0,1 concentração molar final igual a 0,2. A concentração molar final igual a 0,2 dividido por 0,1. Eu fico com concentração molar final igual a 2 mols por litro. Mols por litro, certinho? Que era exatamente o que ele propôs. A alternativa 2 está certa. Alternativa 4, né, afirmativa aí. 1 litro de solução de H2SO4, 1 mol por litro, contém a mesma massa em gramas aí de ácido que 2 litros de solução de H2SO4 a 0,5 mol por litro. Pessoal, vamos pensar um pouquinho para facilitar aí. Ele pede a massa em gramas de uma solução de H2SO4 e a massa comparando com outra solução do mesmo soluto. Ao invés de a gente conseguir a massa, já que eu tenho a concentração molar aí, vamos tentar conseguir o número de mols, porque se o número de mols for igual, a massa vai ser igual, né? Olha só, a primeira solução aí, eu tenho 1 mol por litro e eu tenho 1 litro de solução. Então, usando aqui, vou só escrever aqui então, qual que é a forma de concentração molar? É o número de mols sobre o volume. Da primeira aí, ele tem 1 mol por litro. Quantos mols ele vai ter em 1 litro, né, gente? Pessoal, obviamente, 1 mol ele tem
de H2SO4 na primeira solução. E na segunda, pensando a mesma coisa. Na segunda solução, ele tem uma concentração molar de 0,5 mol por litro. A gente quer saber o número de mols, só que ele me dá 2 litros de solução, né? Passando 2 para cá, ele vem multiplicando, meio vezes 2 dá 1 também. Então, a segunda solução, eu também tenho 1 mol de H2SO4. Se eu tenho 1 mol dos dois, eles vão ter a mesma massa, né? E aí eu não preciso calcular a massa, não precisaria aqui no exercício, eu não tenho, e a tabela periódica para procurar isso daí. A resposta, a afirmação 4 também está certa. Por fim, a afirmação de número 8. Diluindo-se 200 ml de uma solução de H2SO4 a 5 mols por litro para 250 ml, obtém-se uma concentração final de 4 mol por litro. Opa! Então, olha só, ele está diluindo 200 ml de uma solução que tem 5 mol por litro para 250 ml. Então, ele está adicionando 50 ml a essa solução, tá? 50 ml de água aí, se for uma solução aquosa. E aí, beleza, vamos usar a mesma forma dos dois primeiros. Concentração molar inicial, volume inicial, tem que ser igual à concentração molar final vezes o volume final. Qual que é a concentração molar inicial? 5 mol por litro. Qual que é o volume inicial? Ele tem 200 ml, né, pessoal? 200 ml para litro dá 0,2 litros. Igual, concentração molar final é o que ele quer saber. Com o volume final é o volume inicial, 200 ml, mais 50 ml. Então, é 250 ml, como ele fala aí. Então, isso daqui passando para litro dá 0,25 litros. Perfeito. Vou inverter como eu fiz nas outras aqui, só por organização. 0,25 concentração molar final é igual 5 vezes 0,2 dá 1, né? Passa para lá dividindo, concentração molar final igual a 1 dividido por 0,25. E a concentração molar final aqui me dá 4 mols por litro, que é exatamente o que a afirmativa propõe, tá? Então, as afirmativas 2, 4 e 8 estão certinhas. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida é só me mandar aí nos comentários do YouTube, pelo Telegram ou pelo Instagram. Um abraço para vocês.